Sob uma chuva implacável, uma menina doente e exausta se encolhe no barro, diante dos escombros do barraco que um homem rico mandou destruir sem piedade. Enquanto a máquina avança e o frio aperta, ela sente que perdeu tudo. Mas um cavalo branco, atento à cena, se aproxima silenciosamente e se coloca ao lado dela, como um escudo contra o mundo. O que esse animal faz nos próximos instantes vai desafiar toda a lógica e mostrar que, mesmo diante da maior crueldade, ainda existe esperança, onde menos se espera. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. A chuva caía como pregos gelados sobre os escombros fumegantes, cada gota ecoando contra os pedaços de madeira despedaçada e telhas quebradas, que outrora formavam o único lar que Helena conhecera. A menina de 12 anos se encolhia contra o que restara de uma parede, seus braços magros abraçando os joelhos trêmulos, enquanto observava a máquina amarela se afastar lentamente, deixando para trás apenas destruição e o cheiro acre de poeira molhada. O barraco havia desaparecido em questão de minutos. Tudo acontecera tão rapidamente que Helena ainda não conseguia processar completamente a realidade diante de seus olhos. Pela manhã, ela acordara em sua cama estreita, ouvindo o canto dos pássaros e o relinchar distante do cavalo branco da fazenda vizinha. Agora, enquanto a tarde se transformava em noite sob as nuvens carregadas, não havia mais cama, não havia mais teto, não havia mais nada. Seus pulmões ardiam a cada respiração. A tosse seca que a acompanhava há meses se intensificando, com o frio e a umidade. Helena pressionou a mão contra o peito, tentando aliviar a dor que parecia rasgar seus pulmões por dentro. A febre que vinha e voltava nas últimas semanas fazia seu corpo tremer ainda mais violentamente, misturando-se com o frio da chuva que já encharcara suas roupas simples. Um homem de terno escuro e sapatos brilhantes observava a cena de longe, protegido sob um guarda-chuva preto. Antônio Silveira ajustou o relógio de ouro no pulso e acenou para o motorista da retroescavadeira, indicando que o trabalho estava concluído. Seus olhos frios pousaram brevemente sobre a menina encolhida, mas não demonstraram nenhum vestígio de compaixão ou arrependimento. "O terreno é meu agora", murmurou para si mesmo, com a satisfação de quem acabara de fechar um negócio lucrativo. "Documentos legais, compra registrada, nada de invasores em minha propriedade." Helena não compreendia completamente os termos jurídicos que o homem gritara para ela pela manhã, mas entendera perfeitamente o tom de desprezo em sua voz e a frieza em seus olhos quando ordenara a demolição. Mesmo quando ela mostrara os remédios que tomava, mesmo quando explicara que estava doente e não tinha para onde ir, ele apenas dera de ombros e fizera um gesto impaciente para os operários continuarem. O vento uivava entre os destroços, carregando consigo pedaços de papel encharcado que outrora foram fotografias da família de Helena. Ela esticou a mão trêmula para alcançar um fragmento onde ainda se podia ver parte do rosto sorridente de sua avó, mas o papel se desfez entre seus dedos molhados como neve derretendo. As lágrimas se misturavam com a chuva em seu rosto, mas Helena as secou com as costas da mão. Não podia se permitir chorar agora. Precisava ser forte, precisava encontrar um lugar para passar a noite, precisava pensar em como sobreviveria até o amanhecer. Sua avó sempre lhe dissera que, mesmo nos momentos mais escuros, sempre havia uma luz esperando para ser encontrada. O som de cascos na lama fez Helena levantar a cabeça. Através da cortina de chuva, uma silhueta branca se aproximava lentamente.
O cavalo da fazenda vizinha caminhava em sua direção, suas patas afundando no barro a cada passo decidido. Seus olhos escuros e gentis encontraram os de Helena, e por um momento a menina sentiu que não estava completamente sozinha no mundo. O animal se aproximou até ficar ao seu lado, abaixando a cabeça majestosa como se compreendesse perfeitamente seu sofrimento. Helena estendeu a mão trêmula e tocou suavemente o focinho molhado do cavalo, sentindo o calor que emanava de seu corpo grande e protetor. Naquele instante, enquanto a tempestade continuava a rugir ao redor deles, Helena não sabia que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que jamais poderia imaginar. O cavalo branco acabara de se tornar seu primeiro aliado em uma batalha que testaria não apenas sua resistência física, mas também sua fé na bondade humana. A escuridão engoliu completamente os escombros quando Helena finalmente conseguiu encontrar um pequeno abrigo improvisado entre duas paredes parcialmente destruídas. O cavalo branco permanecera ao seu lado durante toda a tarde, como um guardião silencioso, que parecia compreender instintivamente sua necessidade de proteção. Suas patas haviam pisoteado o barro ao redor dela, criando uma espécie de barreira natural contra o vento cortante. Helena se encolheu sob os poucos pedaços de lona que conseguira resgatar dos destroços. Mas o material encharcado oferecia pouca proteção contra o frio penetrante. Seus dentes batiam incontrolavelmente enquanto ela observava o cavalo, que mantinha a cabeça erguida e as orelhas atentas, como se estivesse vigiando possíveis ameaças na noite. "Você tem nome?", sussurrou ela, estendendo novamente a mão para tocar o pescoço do animal. Sob seus dedos gelados, podia sentir os músculos tensos e o calor que emanava da pelagem úmida. "Vou te chamar de Esperança. É isso que você me trouxe hoje." O cavalo baixou a cabeça e encostou suavemente o focinho na palma da mão de Helena, um gesto tão delicado que ela sentiu lágrimas brotarem novamente. Nunca havia experimentado uma conexão tão imediata e profunda com um animal, mas havia algo nos olhos de Esperança que parecia enxergar diretamente em sua alma. A tosse voltou com força renovada, fazendo Helena dobrar-se sobre si mesma enquanto sua garganta ardia. Cada acesso deixava um gosto metálico em sua boca, e ela sabia que a exposição à chuva e ao frio estava piorando sua condição. Os remédios que tomava religiosamente todas as manhãs estavam enterrados em algum lugar sob os escombros, provavelmente destruídos pela umidade. Do outro lado da estrada de terra, algumas janelas se iluminaram nas casas modestas da pequena comunidade. Helena podia ver silhuetas se movendo atrás das cortinas, famílias se reunindo para o jantar em ambientes quentes e secos. O aroma de comida caseira chegava até ela, em rajadas trazidas pelo vento, fazendo seu estômago vazio se contrair dolorosamente. Dona Marta, uma senhora de cabelos grisalhos que morava na casa mais próxima, apareceu em sua janela e observou por alguns minutos a cena inusitada. Seus olhos se estreitaram quando viu Helena encolhida entre os destroços, e ela balançou a cabeça com expressão preocupada. Por um momento, pareceu prestes a sair de casa, mas então se afastou da janela e fechou as cortinas. Helena sentiu o coração apertar. Compreendia que as pessoas tinham suas próprias famílias para proteger, suas próprias preocupações para resolver. Não podia esperar que estranhos arriscassem seus confortos por uma menina que nem conheciam direito. Ainda assim, a solidão pesava sobre seus ombros como uma manta de chumbo. Esperança relincharam baixinho, um som quase melódico que parecia uma canção de ninar. O animal se posicionou estrategicamente entre Helena e o vento mais forte, usando seu corpo grande como escudo natural.
Seus cascos se ajustaram no barro para encontrar a posição mais estável, demonstrando uma determinação impressionante de permanecer ali durante toda a noite. Você não deveria estar aqui, murmurou Helena, acariciando o pescoço do cavalo. Seu dono deve estar preocupado. Você tem uma casa quente, comida, um lugar seguro para dormir. Mas Esperança não demonstrou nenhuma intenção de partir. Seus olhos permaneciam alertas, vasculhando constantemente os arredores, como se estivesse protegendo algo precioso. De tempos em tempos, ele balançava a cabeça ou batia cascos no chão, espantando pequenos animais noturnos que se aproximavam curiosos dos destroços. Conforme a noite avançava, Helena sentia suas forças se esvaindo lentamente. A febre subia e descia em ondas, fazendo-a alternar entre calafrios violentos e momentos de calor sufocante. Em seus delírios febris, ela imaginava conversas com sua avó, ouvia sua voz suave dizendo que tudo ficaria bem, que a tempestade sempre passa. Quando o primeiro raio de sol começou a despontar no horizonte, Helena abriu os olhos pesados e encontrou Esperança ainda ao seu lado, imóvel como uma estátua de mármore. O cavalo havia passado a noite inteira em vigília, protegendo-a de todos os perigos reais e imaginários que a escuridão pudesse trazer. O amanhecer trouxe consigo uma névoa fina que se erguia do chão encharcado, criando um cenário quase fantasmagórico ao redor dos escombros. Helena despertou com a sensação de que centenas de agulhas perfuravam seus pulmões a cada respiração. Sua garganta estava tão inflamada que engolir se tornara uma tarefa dolorosa, e a febre que pensara ter diminuído durante a madrugada voltava com força renovada. Esperança continuava ao seu lado, mas agora o cavalo olhava fixamente na direção da estrada, onde algumas pessoas começavam a se reunir. Dona Marta caminhava lentamente em direção aos destroços, carregando uma caneca fumegante e um pedaço de pão embrulhado em um pano limpo. Suas feições mostravam uma mistura de compaixão e receio, como se estivesse lutando contra seus próprios medos. Menina, chamou ela suavemente, parando a alguns metros de distância. Você está bem? Passou a noite toda aqui fora? Helena tentou responder, mas apenas um som rouco saiu de sua garganta. Acenou com a cabeça, tentando demonstrar gratidão pelo gesto de bondade da mulher. Esperança se moveu ligeiramente, permitindo que Dona Marta se aproximasse mais, como se o cavalo estivesse avaliando suas intenções. Trouxe um chá quente e um pouco de pão, disse a senhora, estendendo cuidadosamente os itens. Não é muito, mas pode te ajudar a se aquecer. Helena aceitou os presentes com mãos trêmulas, sentindo o calor da caneca atravessar seus dedos gelados como pequenas ondas de alívio. O chá tinha gosto de ervas caseiras e mel, e cada gole parecia acalmar um pouco a irritação em sua garganta. O pão, ainda morno, despertou uma fome que ela nem sabia que estava sentindo. Esse cavalo ficou aqui a noite toda? Perguntou Dona Marta, observando Esperança com curiosidade. Nunca vi nada parecido. É como se ele soubesse que você precisava de proteção. Enquanto Helena comia lentamente, outros moradores começaram a se aproximar. Senhor João, um homem idoso que trabalhava como caseiro em uma das propriedades vizinhas, parou ao lado de Dona Marta com uma expressão sombria no rosto. Soube que foi o tal do Silveira que mandou derrubar o barraco, murmurou ele, mantendo a voz baixa. Dizem que comprou o terreno e não quer invasores, mas fazer isso com uma criança doente, isso não está certo. Cuidado com o que fala, João, alertou Dona Marta, olhando nervosamente ao redor. Esse homem tem muito poder por aqui. Não é sábio se meter em confusão com gente assim. Helena ouvia a conversa com atenção, mesmo que cada palavra confirmasse seus piores temores.
O homem de terno escuro não era apenas cruel, mas também poderoso o suficiente para intimidar uma comunidade inteira. Seus olhos se encheram de lágrimas, não apenas pela dor física, mas pela compreensão crescente de que estava sozinha contra forças muito maiores que ela. Carlos, um jovem funcionário da fazenda onde Esperança morava, apareceu correndo pela estrada, claramente procurando pelo cavalo. Quando viu o animal ao lado de Helena, parou abruptamente com uma expressão de surpresa e preocupação. "Esperança!" chamou ele, mas o cavalo apenas virou a cabeça brevemente em sua direção antes de voltar a atenção para Helena. Nunca vi ele agir assim. Passou a noite toda procurando por ele. Carlos se aproximou cautelosamente, estendendo a mão para tentar conduzir Esperança de volta para a fazenda. Mas o cavalo deu alguns passos para trás, posicionando-se ainda mais próximo de Helena, como se estivesse declarando suas intenções de não abandoná-la. "É impressionante", sussurrou Dona Marta. "Parece que ele escolheu ficar aqui." A pequena multidão que se formara começou a sussurrar entre si, alguns demonstrando admiração pela lealdade do animal, outros preocupados com as possíveis consequências de desafiar indiretamente um homem tão influente quanto Antônio Silveira. Helena podia sentir o peso de todos aqueles olhares, alguns cheios de piedade, outros de curiosidade, e alguns poucos carregados de uma compaixão genuína que aquecia seu coração ferido. O sol subia lentamente no céu, prometendo um dia mais quente, mas Helena sabia que enfrentaria desafios muito maiores que o clima. Enquanto observava as pessoas ao seu redor, se perguntava quantas delas teriam coragem de realmente ajudá-la quando a pressão aumentasse. O sol do meio-dia castigava impiedosamente quando o carro preto de Antônio Silveira parou novamente na estrada de terra. Helena, que conseguira encontrar uma pequena sombra entre os destroços, sentiu o coração acelerar ao ver o homem sair do veículo com passos determinados. Esperança imediatamente se posicionou entre ela e o recém-chegado, suas orelhas eretas e músculos tensos em estado de alerta. "Ainda aqui?" perguntou Silveira com voz cortante, ajustando os óculos escuros que escondiam seus olhos frios. "Pensei ter deixado claro ontem que este terreno é propriedade privada. Não tolero invasores." Helena tentou se levantar, mas suas pernas tremiam tanto que quase caiu novamente. A febre havia piorado durante a manhã, e ela sentia como se sua cabeça estivesse cheia de algodão. Mesmo assim, forçou-se a manter o olhar firme no homem que havia destruído sua vida. "Eu não tenho para onde ir", conseguiu sussurrar, sua voz rouca, mal audível. "Por favor, senhor, só preciso de alguns dias para encontrar um lugar." Silveira soltou uma risada amarga. "Alguns dias? Garota, você não entende. Tenho planos para este terreno, e eles não incluem mendigos espalhando doenças por aqui." Ele gesticulou em direção a Helena, como se ela fosse algo repugnante. "Olhe para você. Está obviamente doente. Não vou permitir que contamine minha propriedade." Carlos, que havia retornado para tentar convencer Esperança a voltar para a fazenda, assistia à cena com crescente desconforto. Suas mãos se fecharam em punhos quando ouviu o tom desumano de Silveira, mas sabia que não podia se meter diretamente. Um funcionário como ele não tinha poder para enfrentar um homem tão influente. "Senhor Silveira", interveio Carlos cautelosamente, "talvez pudéssemos encontrar uma solução. A menina está claramente doente e o cavalo..." "O cavalo?" interrompeu Silveira, virando-se bruscamente para Carlos. "Ah, sim, o famoso cavalo branco. Sabe de uma coisa, rapaz? Se esse animal não sair daqui imediatamente, vou considerar que também está invadindo minha propriedade. E invasores de propriedade podem ser removidos por qualquer meio necessário." A ameaça pairou no ar como uma nuvem venenosa. Carlos
Engoliu em seco, compreendendo perfeitamente o que Silveira estava insinuando. Helena abraçou o pescoço de Esperança, sentindo lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. A ideia de que sua presença pudesse colocar o cavalo em perigo era insuportável. Não, murmurou ela, olhando diretamente para Silveira. Não machuque ele. Ele não fez nada de errado. Então, tire-o daqui, replicou Silveira friamente. E tire-se também. Tenho advogados, tenho contatos na prefeitura, tenho todos os recursos necessários para fazer sua vida muito mais difícil do que já é. Não me teste. Dona Marta, que observava tudo de sua janela, saiu de casa carregando um pequeno frasco de remédio. Suas mãos tremiam, mas sua determinação era evidente. Senhor Silveira, chamou ela, aproximando-se devagar. A menina está doente. Pelo menos deixe que alguém cuide dela até que se recupere. Os olhos de Silveira se estreitaram perigosamente. Dona Marta, não é? Mora na Casa Amarela ali, certo? Ele apontou casualmente na direção da residência da mulher. Seria uma pena se houvesse problemas com a documentação de sua propriedade. Às vezes, esses papéis antigos têm irregularidades que passam despercebidas por anos. A ameaça velada fez Dona Marta empalidecer, mas ela não recuou completamente. Com mãos trêmulas, depositou o frasco de remédio ao lado de Helena. Para a tosse, sussurrou ela, antes de se afastar rapidamente. Silveira observou a troca com um sorriso cruel. Vejam só, a comunidade toda se mobilizando por uma invasora. Que tocante! Ele se aproximou mais de Helena, sua voz baixando para um tom ameaçador. Escute bem, garota. Vou dar mais 24 horas para você desaparecer daqui. Se amanhã à tarde eu ainda encontrar você ou esse cavalo em minha propriedade, tomarei medidas mais drásticas. Helena sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. A combinação da febre, do medo e da desesperança a deixava tonta. Esperança pareceu sentir sua angústia e pressionou suavemente o focinho contra seu ombro, oferecendo o único conforto que podia. Silveira deu meia volta e caminhou de volta para seu carro, mas parou antes de entrar. E avisem aos curiosos da vizinhança. Quem ajudar essa invasora estará se metendo em problemas comigo. E espero que tenham isso em mente. O carro preto desapareceu na estrada, deixando atrás de si apenas o som do motor e uma atmosfera carregada de medo e tensão. A tarde se arrastava pesadamente quando Helena notou que algo havia mudado na atmosfera. Ao redor dos escombros, as pessoas que antes se aproximavam curiosas, agora passavam apressadas pela estrada, evitando olhar em sua direção. As ameaças de Silveira haviam criado uma barreira invisível de medo que se espalhava pela pequena comunidade como uma doença contagiosa. Esperança permanecia vigilante ao seu lado, mas Helena percebia que o cavalo também sentia a tensão no ar. Suas orelhas se moviam constantemente, captando cada som distante, cada sussurro carregado pelo vento. O animal parecia compreender que não enfrentavam apenas o frio e a chuva, mas algo muito mais perigoso e complexo. Do outro lado da rua, Helena podia ver cortinas se movendo nas janelas. Rostos curiosos que apareciam por alguns segundos antes de se esconderem novamente. Era como se toda a vizinhança estivesse assistindo a um drama que não sabiam se deviam ou podiam interferir. O medo de Silveira era palpável, uma presença quase física que pairava sobre cada casa, cada família. Carlos retornou no final da tarde, desta vez acompanhado por José, outro funcionário da fazenda. Os dois homens conversavam em vozes baixas enquanto se aproximavam, suas expressões sérias demonstrando que haviam tomado uma decisão importante. Helena chamou Carlos suavemente, ajoelhando-se ao lado dela. José e eu estivemos conversando.
Não podemos te levar para a fazenda. Seria muito arriscado para nossos empregos, mas... Ele hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo. Temos uma ideia. José se aproximou, carregando uma mochila pequena. Há uma capela abandonada a uns 2 quilômetros daqui, no final da estrada de terra. Ninguém vai lá há anos. Tem telhado, paredes íntegras, até uma pequena fonte de água limpa nos fundos. Helena sentiu uma fagulha de esperança acender em seu peito. Vocês me levariam até lá? Não podemos ser vistos te ajudando diretamente, explicou Carlos, olhando nervoso para as casas ao redor. Mas se você conseguir caminhar até a curva da estrada quando escurecer, nós estaremos esperando com uma carroça. Esperança pode vir também, se ele quiser. José abriu a mochila e mostrou seu conteúdo. Alguns pães, frutas, um cantil com água, cobertores limpos e até mesmo alguns remédios básicos. Juntamos o que pudemos sem chamar atenção. Não é muito, mas deve te sustentar por alguns dias. As lágrimas brotaram nos olhos de Helena, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. Por que vocês estão se arriscando por mim? Carlos sorriu, tristemente, porque é a coisa certa a fazer. Minha irmã tem a sua idade. Não consigo imaginar ela passando por isso sozinha. E por que Silveira não pode simplesmente aterrorizar uma comunidade inteira, acrescentou José com firmeza. Tem limites para tudo, mesmo para homens poderosos. Enquanto os 2 homens explicavam os detalhes do plano, Helena percebeu movimento em uma das janelas próximas. Dona Marta observava a cena com atenção, e quando seus olhares se cruzaram, a mulher acenou discretamente. Alguns minutos depois, ela saiu de casa como se fosse apenas estender roupas no varal. Menina, sussurrou Dona Marta quando passou perto o suficiente. Tenho vitaminas e mais remédios em casa. Deixarei uma sacola atrás da árvore grande quando escurecer. Peguem quando passarem por lá. Helena sentiu como se seu coração fosse explodir de emoção. Mesmo com todo o medo que Silveira havia espalhado, ainda havia pessoas dispostas a correr riscos para ajudá-la. A bondade humana não havia morrido completamente, apenas se escondido atrás de portas fechadas e cortinas cerradas. Obrigada. Ela conseguiu sussurrar, sua voz embargada pela emoção. Não sei como vou retribuir. Simplesmente fique forte, respondeu Dona Marta, tocando brevemente seu ombro. E cuide desse cavalo especial. Ele escolheu você por algum motivo. Conforme o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons alaranjados e púrpuras, Helena sentia uma mistura estranha de medo e esperança. O plano dos homens lhe dava uma chance real de sobrevivência, um lugar seguro onde poderia se recuperar e pensar no que fazer a seguir. Mas também sabia que estava se tornando uma fugitiva, alguém que precisava se esconder nas sombras para escapar da crueldade de um homem poderoso. Esperança se levantou e se espreguiçou, como se soubesse instintivamente que uma jornada estava prestes a começar. Seus olhos inteligentes encontraram os de Helena, e ela podia jurar que via determinação e lealdade refletidas naquelas profundezas escuras. A noite se aproximava, trazendo consigo tanto perigos quanto possibilidades. Helena respirou fundo, reunindo toda a coragem que conseguia encontrar em seu coração ferido. A lua crescente se escondia atrás de nuvens escuras quando Helena finalmente reuniu forças para se levantar dos escombros que haviam sido seu abrigo por 2 dias. Cada movimento era uma batalha contra a fraqueza que tomava conta de seu corpo. Mas a esperança de encontrar um lugar seguro a impulsionava para frente. Esperança permaneceu próximo, oferecendo apoio sempre que ela cambaleava. O caminho até a curva da estrada pareceu infinitamente longo.
Helena parava a cada poucos metros para recuperar o fôlego, sua respiração ofegante ecoando no silêncio da noite. A tosse havia piorado, deixando um gosto amargo em sua boca, mas ela se recusava a desistir. Esperança caminhava devagar ao seu lado, ajustando seu passo ao dela, como se compreendesse perfeitamente suas limitações. Quando finalmente chegaram ao ponto de encontro, Carlos e José já estavam esperando com uma carroça pequena puxada por um burro manso. Os dois homens saltaram imediatamente para ajudá-la, suas faces demonstrando preocupação ao verem seu estado deteriorado. "Meu Deus, menina", sussurrou José, "você está piorando. Talvez devêssemos te levar para um médico em vez da capela." Helena balançou a cabeça fracamente. "Não tenho dinheiro para médico, e se Silveira descobrir onde estou..." Ela não terminou a frase, mas todos compreenderam a implicação. Carlos ajudou-a a subir na carroça, colocando cobertores macios ao seu redor. "A capela fica isolada. Ninguém vai procurar você lá. É um lugar sagrado, abandonado há anos, mas ainda respeitado pela comunidade." Esperança hesitou por um momento ao lado da carroça, como se avaliasse se deveria seguir ou não. Helena estendeu a mão para ele, sussurrando palavras de encorajamento. "Vem comigo, Esperança. Vamos ficar juntos, não importa o que aconteça." O cavalo pareceu compreender e começou a seguir a carroça a uma distância respeitosa. Seus cascos faziam um ruído suave na terra, um ritmo constante que tinha algo de tranquilizador na escuridão da noite. A jornada durou quase 1 hora, seguindo trilhas estreitas que se afastavam da estrada principal. Carlos conduzia o burro com cuidado, evitando buracos e pedras que poderiam fazer a carroça balançar demais. José mantinha-se vigilante, observando constantemente os arredores em busca de qualquer sinal de perseguição. "Conte-nos sobre sua família", pediu Carlos suavemente, tentando distrair Helena da dor que via estampada em seu rosto. "Como você veio parar naquele terreno?" Helena fechou os olhos, deixando as memórias fluírem. "Morava com minha avó. Ela me criou desde pequena, depois que meus pais morreram em um acidente. O barraco era dela, construído há mais de 20 anos naquele lugar." Sua voz se tornou mais fraca. "Quando ela morreu, no ano passado, eu fiquei sozinha. Não sabia que alguém poderia simplesmente tirar minha casa de mim." José balançou a cabeça com indignação. "Isso não está certo. 20 anos morando no mesmo lugar deveria dar algum direito, alguma proteção legal. Gente como Silveira não se importa com direitos de pessoas como nós", murmurou Carlos amargamente. "Para eles, somos apenas obstáculos para seus planos." Conforme se aproximavam da capela, Helena podia ver sua silhueta se destacando contra o céu noturno. Era uma construção pequena, mas sólida, com paredes de pedra e um campanário modesto. Havia algo de reconfortante em sua presença antiga e estável, como se o lugar guardasse décadas de orações e esperanças. Carlos parou a carroça na frente da entrada principal e ajudou Helena a descer. Suas pernas mal conseguiam sustentá-la, mas ela forçou-se a permanecer em pé enquanto os homens carregavam os suprimentos para dentro da capela. O interior era simples, mas acolhedor. Bancos de madeira se alinhavam em fileiras, voltados para um altar modesto decorado com flores secas. A luz da lua filtrava através de vitrais coloridos, criando padrões suaves no chão de pedra. Havia um cheiro de velas antigas e incenso que trazia uma sensação de paz imediata. Há uma pequena sala nos fundos, onde os padres costumavam se preparar, explicou José, guiando Helena para um espaço mais reservado. Tem uma janela, uma pia com água corrente e até mesmo um pequeno fogão a lenha que ainda funciona. Helena se sentou em uma cadeira simples,
sentindo pela primeira vez em dias que estava verdadeiramente protegida do mundo exterior. Esperança havia encontrado um local confortável próximo à entrada, de onde podia vigiar tanto Helena quanto os arredores. Obrigada, ela sussurrou, as palavras carregadas de uma gratidão que ia muito além do que conseguia expressar. Vocês salvaram minha vida. Carlos sorriu, mas sua expressão permaneceu séria. Agora você precisa se concentrar em se recuperar. Temos que ir, mas voltaremos em alguns dias com mais suprimentos. Enquanto os dois homens se preparavam para partir, Helena se aconchegou nos cobertores e observou Esperança se acomodar para mais uma noite de vigília. Pela primeira vez, desde que tudo começara, ela se sentia segura o suficiente para realmente descansar. 3 dias se passaram na capela, quando Helena acordou com o som de cascos nervosos batendo no chão de pedra. Esperança estava agitado, caminhando de um lado para o outro próximo à entrada, suas orelhas alertas captando algo que ela ainda não conseguia perceber. O cavalo relinchou baixinho, um som que aprendera a reconhecer como um aviso. Helena se levantou devagar, sentindo que sua força havia retornado ligeiramente graças ao descanso e aos cuidados. A tosse ainda persistia, mas a febre havia diminuído consideravelmente. Aproximou-se da janela pequena e espiou através das cortinas improvisadas que havia feito com pedaços de pano. Do lado de fora, viu um carro desconhecido parado na trilha, que levava à capela. 2 figuras saíam do veículo. Um homem de meia idade vestindo roupas simples, mas limpas, e uma mulher mais jovem carregando uma pasta de documentos. Eles não pareciam ameaçadores, mas Helena havia aprendido a ser cautelosa com estranhos. Com licença, chamou o homem, aproximando-se da entrada da capela. Há alguém aí? Somos do escritório de registro de imóveis da cidade. Precisamos fazer uma verificação nesta propriedade. Helena hesitou, mas algo na voz do homem parecia honesto e respeitoso. Decidiu se aproximar da porta, mantendo esperança entre ela e os visitantes. O que vocês querem aqui? A mulher deu um passo à frente, sorrindo gentilmente. Não queremos te assustar, querida. Sou Marina Santos. Trabalho com regularização fundiária. Este é Roberto, meu assistente. Estamos investigando algumas irregularidades nos registros de propriedade desta região. De irregularidades? Repetiu Helena, sentindo o coração acelerar. Roberto acenou com a cabeça. Recebemos uma denúncia anônima sobre possíveis falsificações em documentos de compra de terrenos por aqui. Alguns registros não batem com os arquivos históricos que temos na prefeitura. Marina abriu sua pasta e retirou alguns papéis. Sabemos que você é Helena, a menina que morava no terreno que foi demolido há alguns dias. Queremos te fazer algumas perguntas, se você não se importar. Helena olhou para Esperança, que havia se acalmado ligeiramente, mas mantinha-se vigilante. Havia algo nos olhos do cavalo que parecia encorajá-la a confiar naquelas pessoas. Que tipo de perguntas? Sobre sua família. Sobre há quanto tempo vocês moravam naquele local, explicou Marina suavemente. E se por acaso você tem algum documento antigo, alguma coisa que prove que sua família tinha direitos sobre aquela terra. O coração de Helena disparou. Minha avó sempre disse que tínhamos documentos importantes, mas eles estavam guardados em uma caixa de metal enterrada embaixo do assoalho do barraco. Suas mãos tremeram ao pensar na possibilidade. Quando tudo foi demolido, eu pensei que estivesse perdido para sempre. Roberto e Marina trocaram olhares significativos. Helena, disse Roberto cuidadosamente. Ontem encontramos algo interessante nos escombros. Uma caixa de metal meio amassada, mas ainda fechada. Estava embaixo de algumas tábuas, quase enterrada na lama. Helena sentiu como se o mundo parasse de girar. Vocês encontraram a caixa da
Vovó? Marina sorriu e acenou para Roberto, que foi até o carro e voltou carregando uma caixa de metal oxidada, mas reconhecível. Helena a reconheceu imediatamente. Era a mesma caixa que sua avó abria cuidadosamente uma vez por ano, verificando os papéis importantes que guardava lá dentro. Podemos abrir juntos? Sugeriu Marina. Se houver documentos importantes aí, eles podem mudar completamente a situação. Com mãos trêmulas, Helena pegou a caixa e encontrou a pequena chave que sempre carregava no pescoço, pendurada em uma corrente fina. A mesma chave que sua avó lhe dera antes de morrer, dizendo que um dia ela compreenderia sua importância. Quando a caixa se abriu, todos se inclinaram para ver o conteúdo. Lá dentro, protegidos por plástico, estavam documentos amarelados pelo tempo, fotografias antigas e papéis com carimbos oficiais. Roberto pegou um dos documentos com cuidado reverente. Meu Deus! Sussurrou ele, lendo atentamente. Helena, este é um título de propriedade de 1978. Está no nome de Maria Helena Santos. Sua avó? Helena acenou, sentindo lágrimas brotarem. Ela sempre dizia que aquela terra era nossa por direito, mas eu nunca entendi completamente. Marina examinou outros papéis. Aqui está uma escritura, recibos de impostos pagos por mais de 20 anos, até mesmo fotografias da construção original do barraco. Ela olhou para Helena com uma expressão de crescente excitação. Helena, estes documentos provam que sua família tinha plenos direitos legais sobre aquele terreno. Mas como é possível? Perguntou Helena, confusa. O senhor Silveira disse que comprou tudo legalmente. Roberto balançou a cabeça gravemente. Suspeitamos que ele falsificou documentos para registrar a compra. Se estes papéis são autênticos e todos os carimbos e datas indicam que são, então a venda para Silveira foi completamente ilegal. Helena sentiu como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Esperança se aproximou e encostou suavemente o focinho em seu braço, como se soubesse que algo fundamental havia mudado. Marina guardou cuidadosamente os documentos de volta na caixa. Helena, você acabou de se tornar a legítima proprietária de um terreno que vale muito dinheiro. E Antônio Silveira acabou de se tornar um homem em sérios problemas legais. A notícia da descoberta dos documentos se espalhou pela pequena comunidade como ondas em um lago tranquilo. Marina e Roberto haviam partido com a promessa de retornar no dia seguinte com advogados e autoridades competentes. Mas Helena sabia que Silveira não ficaria parado quando soubesse que sua fraude havia sido descoberta. Esperança parecia sentir a mudança no ar. O cavalo estava mais alerta que nunca, suas orelhas captando cada som distante, cada movimento suspeito nos arredores da capela. Helena observava seu comportamento com atenção, aprendendo a confiar nos instintos aguçados do animal que se tornara seu protetor mais fiel. No final da tarde, Carlos chegou correndo pela trilha, seu rosto mostrando uma mistura de excitação e preocupação. Helena, chamou ele ofegante, toda a vizinhança está falando sobre os documentos. Dona Marta mandou avisar que Silveira esteve na casa dela hoje, fazendo perguntas sobre quem te ajudou a sair do terreno. Helena sentiu um arrepio de medo percorrer sua espinha. Ele ameaçou ela? Pior que isso, respondeu Carlos, sentando-se em um dos bancos da capela para recuperar o fôlego. Ele está oferecendo dinheiro para quem der informações sobre onde você está escondida. Alguns vizinhos estão tentados pela oferta, mas outros estão indignados com as táticas dele. A revelação fez Helena se sentir dividida entre esperança e terror. Por um lado, finalmente tinha provas de seus direitos. Por outro, estava mais vulnerável que nunca, sendo ativamente caçada por um homem desesperado e perigoso. Tem mais, continuou Carlos.
José descobriu algo interessante conversando com outros funcionários de fazendas da região. Parece que Silveira fez a mesma coisa em pelo menos 3 outros terrenos nos últimos 2 anos. Sempre com a mesma estratégia: documentos falsificados, demolições rápidas, intimidação dos antigos moradores. Helena segurou a caixa de metal contra o peito, sentindo o peso dos documentos que poderiam não apenas restaurar seus direitos, mas também fazer justiça por outras famílias que sofreram nas mãos de Silveira. Precisamos contar isso para Marina e Roberto. Já mandei recado, disse Carlos. Mas, Helena, você precisa saber que a situação ficou mais perigosa. Silveira não é apenas ganancioso. Ele é um criminoso que pode fazer qualquer coisa para proteger seus esquemas. Como? Se suas palavras tivessem poder profético, o som de motores se aproximando ecoou pela trilha. Esperança imediatamente se posicionou entre Helena e a entrada, seus músculos tensos como cordas de violão. Carlos correu até a janela e espiou através das cortinas. 2 carros, murmurou ele, pálido. Um deles é o de Silveira. Helena sentiu seu coração disparar, mas uma determinação estranha tomou conta dela. Não era mais a menina indefesa que havia sido expulsa de casa alguns dias atrás. Agora tinha provas, tinha aliados, tinha razões para lutar. Carlos, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu ambos, esconda a caixa atrás do altar. Se algo acontecer comigo, prometa que vai entregá-la para Marina. Do lado de fora, vozes masculinas se aproximavam. Helena reconheceu imediatamente o tom autoritário de Silveira, mas havia outras vozes que não conhecia. Esperança relinchou, baixinho, um som de aviso que fez os pelos de Helena se arrepiarem. Sei que está aí dentro, garota, gritou Silveira do lado de fora. Trouxe algumas pessoas para conversar com você. Seria melhor sair por vontade própria. Helena se aproximou da porta, mas não a abriu. Quem são essas pessoas? Gritou de volta, surpreendendo-se com a força de sua própria voz. Funcionários da prefeitura, respondeu Silveira com um tom que soava falso mesmo à distância. Vieram verificar se você tem permissão para estar nesta propriedade religiosa. Carlos balançou a cabeça vigorosamente, sussurrando: não acredite nele. Marina disse que a prefeitura não trabalha depois das 5 da tarde e já passou das 7. Helena respirou fundo, sentindo a coragem fluir através dela como uma corrente elétrica. Sua voz sempre dizia que a verdade tinha poder próprio, que quando alguém estava do lado certo, o universo conspirava para ajudar. Senhor Silveira, gritou ela através da porta, sei sobre os documentos falsificados, sei sobre as outras famílias que o senhor enganou, e amanhã de manhã as autoridades reais saberão também. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena podia imaginar Silveira do outro lado, processando suas palavras, compreendendo que seu mundo de mentiras estava desmoronando. Quando ele finalmente respondeu, sua voz havia perdido toda a pretensão de civilidade. Garota tola, rosnou. Ele, você não faz ideia do que está se metendo. Alguns papéis velhos não significam nada contra o poder real. Helena olhou para Esperança, que permanecia firme ao seu lado, e depois para Carlos, cujos olhos brilhavam com admiração por sua coragem. Pela primeira vez desde que tudo começara, ela não se sentia sozinha. Tinha uma família escolhida, provas de seus direitos e a força que vinha de saber que estava lutando pela justiça. O silêncio tenso foi quebrado pelo som de passos pesados se aproximando da porta da capela. Helena podia ouvir Silveira sussurrando instruções para os homens que o acompanhavam, suas vozes baixas, carregadas de intenções ameaçadoras.
Esperança bateu os cascos no chão de pedra, seu corpo inteiro irradiando tensão e prontidão para defender Helena a qualquer custo. Helena, chamou uma voz que ela não reconhecia, tentando soar oficial e autoritária. Sou inspetor municipal. Abra a porta imediatamente ou seremos obrigados a forçar a entrada. Carlos sussurrou urgentemente. Isso é mentira. Conheço todos os inspetores da região e essa voz não é de nenhum deles. Helena se aproximou mais da porta, mas manteve-a firmemente trancada. Se vocês são realmente funcionários públicos, mostrem suas identificações pela janela e digam qual o número do protocolo desta inspeção. Houve uma pausa desconfortável do lado de fora, seguida de murmúrios irritados. Era óbvio que os homens não esperavam ser questionados por uma menina de 12 anos que conhecia procedimentos oficiais. Garota impertinente, rosnou Silveira, abandonando qualquer pretensão de legalidade. Você tem 10 segundos para abrir esta porta ou nós a abriremos por você. Nesse momento, o som de outros veículos se aproximando ecoou pela trilha. Helena correu até a janela e viu, para sua imensa alegria, o carro de Marina e Roberto, seguido por uma viatura policial. Carlos soltou um suspiro de alívio tão forte que pareceu esvaziar completamente seus pulmões. Parece que a cavalaria chegou, murmurou ele com um sorriso. Do lado de fora, Helena podia ouvir Silveira praguejando baixinho enquanto instruía seus comparsas a agirem normalmente. Quando Marina saiu do carro acompanhada por 2 policiais uniformizados e um homem de terno que claramente era um advogado, a expressão de Silveira mudou instantaneamente para uma máscara de falsa cordialidade. Marina Santos, não é? Disse ele, estendendo a mão como se fosse um encontro casual. Que coincidência encontrá-la aqui. Marina ignorou completamente o cumprimento e se dirigiu diretamente à porta da capela. Helena, é Marina. Estou aqui com o delegado Silva e o promotor Fernandes. Você está bem? Helena abriu a porta, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase a derrubou. Esperança imediatamente se posicionou ao seu lado, seus olhos fixos nos homens que acompanhavam Silveira, que agora pareciam muito menos confiantes. Delegado, disse Helena, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Este homem tentou me intimidar, fingindo trazer funcionários da prefeitura. Quero fazer uma denúncia formal. Silveira riu nervosamente. Que acusação absurda. Estávamos apenas verificando se a menina estava bem. Soube que ela estava morando ilegalmente nesta propriedade religiosa. O promotor Fernandes deu um passo à frente, sua expressão severa. Senhor Silveira, precisamos conversar sobre algumas irregularidades encontradas nos registros de propriedade envolvendo terrenos de sua propriedade. Seria melhor acompanhar-nos voluntariamente. Irregularidades? Repetiu Silveira, mas sua voz havia perdido toda a arrogância anterior. Tenho todos os documentos em ordem. Meus advogados podem esclarecer qualquer mal-entendido. Marina segurou a caixa de metal que Helena lhe entregou. Senhor Silveira, estes documentos provam que o terreno onde a casa de Helena foi demolida pertencia legalmente à família dela há mais de 20 anos. A venda registrada em seu nome contém falsificações evidentes. O rosto de Silveira empalideceu visivelmente. Seus olhos se moveram nervosamente entre os policiais, o promotor e os documentos. Nas mãos de Marina, os homens que o acompanhavam começaram a se afastar discretamente, claramente não querendo ser associados ao que estava se revelando como uma situação criminal. Isso é ridículo, balbuciou Silveira, mas sua voz não carregava mais nenhuma convicção. Uma menina órfã com alguns papéis velhos contra um empresário respeitado da região? O delegado Silva deu um passo à frente. Senhor Silveira,
Temos evidências de que este não é um caso isolado. Outras famílias da região foram vítimas de esquemas similares. Vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Helena observava a cena com uma mistura de fascínio e alívio. O homem que havia destruído sua vida, que a havia deixado doente e desesperada na chuva, agora estava sendo confrontado com as consequências de suas ações. Esperança permanecia calma ao seu lado, como se soubesse que o perigo havia passado. Carlos saiu da capela e se posicionou próximo a Helena, oferecendo apoio silencioso. Eu testemunho, disse ele corajosamente. Vi este homem ameaçar a menina e intimidar vizinhos que tentavam ajudá-la. Silveira olhou ao redor desesperadamente, procurando uma saída, alguma forma de reverter a situação, mas estava cercado por evidências, testemunhas e autoridades. Sua era de impunidade havia chegado ao fim. Helena, disse Marina suavemente, você quer vir conosco para prestar depoimento? E talvez seja a hora de levarmos você para um médico adequado. Helena acenou, sentindo pela primeira vez em dias que podia respirar livremente. Olhou para a Esperança, que a observava com aqueles olhos inteligentes, e sorriu. Sim, disse ela, estou pronta para enfrentar qualquer coisa agora. A delegacia da cidade vizinha estava movimentada quando Helena chegou acompanhada por Marina. O delegado Silva e Esperança, que havia insistido em segui-los, mesmo quando Carlos tentou levá-lo de volta para a fazenda. O cavalo esperou pacientemente do lado de fora, vigiado por um policial jovem que parecia fascinado pela lealdade extraordinária do animal. Helena prestou seu depoimento com uma clareza que surpreendeu até mesmo Marina. Cada detalhe da demolição, cada ameaça de Silveira, cada momento de medo e desesperança foi cuidadosamente registrado. Quando terminou, o delegado Silva balançou a cabeça com indignação. Em 30 anos de carreira, raramente vi um caso tão claro de abuso de poder e falsificação de documentos, disse ele fechando o relatório. Helena, você foi muito corajosa em resistir e buscar justiça. Enquanto aguardavam os procedimentos legais, Marina levou Helena ao posto de saúde municipal. O médico, Dr. Henrique, examinou cuidadosamente a menina, sua expressão se tornando cada vez mais preocupada, conforme avaliava os efeitos da exposição prolongada ao frio e à umidade. A pneumonia está em estágio inicial, explicou ele a Marina. Mais alguns dias sem tratamento e poderia ter sido muito grave. Vou prescrever antibióticos e vitaminas, mas ela precisa de cuidados constantes por pelo menos 2 semanas. Do lado de fora, Esperança relinchou suavemente quando Helena saiu. Do posto médico, como se soubesse que ela estava recebendo os cuidados necessários. Ela se aproximou do cavalo e abraçou seu pescoço, sussurrando palavras de gratidão. Quando retornaram à região da capela para buscar os pertences de Helena, encontraram uma cena que tocou profundamente seu coração. Dona Marta, Carlos, José e pelo menos 15 outros vizinhos estavam reunidos, carregando alimentos, cobertores, remédios e até mesmo roupas limpas. Helena! Exclamou Dona Marta, correndo para abraçá-la. Soubemos que você vai ficar bem, que conseguiu provar seus direitos sobre o terreno. Toda a vizinhança está celebrando. Senhor João se aproximou com lágrimas nos olhos. Menina, você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Enfrentou aquele homem terrível e mostrou que a justiça ainda existe. Carlos segurava uma cesta cheia de frutas frescas. Helena, todos nós queremos ajudar na reconstrução. Já conversamos e decidimos que, quando você estiver recuperada, vamos trabalhar juntos para construir uma casa nova no seu terreno. Helena sentiu lágrimas de gratidão escorrerem por seu rosto.
A mesma comunidade que havia se escondido com medo de Silveira, agora se reunia abertamente para apoiá-la. A transformação era tão dramática quanto tocante. Marina observava a cena com um sorriso caloroso. Helena, até encontrarmos uma solução permanente para sua moradia, arranjai uma família substituta temporária. Dona Marta se ofereceu para te acolher. Seria uma honra tê-la em minha casa, disse Dona Marta, segurando as mãos de Helena. E Esperança também, é claro. Tenho um pequeno curral nos fundos onde ele ficará confortável. José deu um passo à frente. Na verdade, sobre isso, falei com o dono da fazenda sobre Esperança. Quando soube da história toda, ficou tão impressionado que decidiu doar o cavalo oficialmente para Helena. Disse que um animal com tamanha lealdade e intuição merece ficar com quem escolheu proteger. Helena olhou para Esperança com incredulidade. Ele é meu agora? De verdade? Completamente seu, confirmou José com um sorriso. O dono já providenciou toda a documentação. Disse que nunca viu nada igual em 40 anos criando cavalos. Esperança parecia compreender a conversa, aproximando-se de Helena e encostando gentilmente a cabeça em seu ombro. Era como se o destino estivesse corrigindo todas as injustiças que ela havia sofrido, oferecendo não apenas justiça legal, mas também uma família escolhida e um companheiro leal para toda a vida. Marina recebeu uma ligação e se afastou para atender. Quando retornou, seu rosto brilhava com boas notícias. Helena, o promotor acaba de me informar que encontraram evidências de que Silveira falsificou documentos de pelo menos 6 propriedades diferentes. Ele será processado criminalmente e você tem direito a uma indenização substancial pelos danos sofridos. A notícia foi recebida com aplausos e celebrações pela pequena multidão. Helena se sentia como se estivesse vivendo um sonho, onde cada momento trazia uma reviravolta positiva após tantos dias de sofrimento. Carlos ergueu a voz acima da comemoração. Helena, há mais uma coisa. Todos nós conversamos e decidimos que queremos criar algo especial no seu terreno. Além da sua casa, queremos construir um pequeno centro comunitário onde famílias carentes possam receber ajuda e orientação legal. Seria uma forma de honrar sua coragem e garantir que outros não passem pelo que você passou. Helena olhou ao redor para todos aqueles rostos sorridentes, para a Esperança ao seu lado, para Marina, que havia se tornado como uma irmã mais velha, e sentiu que seu coração poderia explodir de felicidade. A menina que dias atrás se encolhia sozinha na chuva, agora estava cercada por uma comunidade inteira disposta a lutar ao seu lado. Uma semana havia se passado desde que Helena se mudara para a casa acolhedora de Dona Marta, e cada dia trazia novas descobertas sobre a força dos laços humanos. Sua saúde melhorava rapidamente com os cuidados médicos adequados, comida nutritiva e, principalmente, a sensação de segurança que envolveu sua vida como um cobertor quente. Esperança havia se adaptado perfeitamente ao pequeno curral nos fundos da casa, mas passava a maior parte do tempo solto no quintal, seguindo Helena como uma sombra protetora. As crianças da vizinhança vinham visitá-los diariamente, fascinadas pela história da menina corajosa e seu cavalo leal. Helena, chamou Dona Marta de manhã cedo. Marina está aqui com notícias importantes. Helena desceu as escadas apressadamente, encontrando Marina, sentada à mesa da cozinha, com uma expressão radiante. Esperança apareceu na janela, como sempre fazia quando visitantes chegavam, vigiando com seus olhos inteligentes. Tenho 2 notícias maravilhosas, anunciou Marina, mal conseguindo conter sua excitação. Primeira, o juiz determinou oficialmente que o terreno é seu por direito, e Silveira deve pagar uma indenização de R$100 mil pelos danos causados. Segunda,
Encontramos outras 2 famílias que foram vítimas dele e que agora também conseguirão recuperar suas propriedades. Helena sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. Outras famílias vão ter suas casas de volta? Exatamente, confirmou Marina. Sua coragem abriu o caminho para que outras pessoas também buscassem justiça. Uma delas é uma família com 3 crianças pequenas que perdeu a casa há 1 ano. Eles estavam vivendo de favor com parentes, sem esperança de recuperar o que era deles. Dona Marta serviu café para Marina e suco de frutas para Helena. E o que aconteceu com Silveira? Está preso preventivamente, respondeu Marina com satisfação. As evidências são esmagadoras. Além das falsificações, descobrimos que ele também estava sonegando impostos e ameaçando funcionários públicos. Vai ficar muito tempo longe de causar problemas para famílias inocentes. Helena olhou pela janela, onde Esperança pastava tranquilamente. Sabe, Marina, às vezes penso que minha avó sabia que isso ia acontecer. Ela sempre me dizia que os documentos eram importantes e que um dia eu entenderia. É como se ela tivesse preparado tudo para me proteger, mesmo depois de partir. Marina segurou a mão de Helena carinhosamente. Sua avó criou uma menina forte e determinada. Tenho certeza de que ela estaria muito orgulhosa de como você enfrentou tudo isso. Carlos apareceu na porta dos fundos, acompanhado por José e outros vizinhos. Todos carregavam ferramentas e materiais de construção. Helena, chamou Carlos com um sorriso largo. Está pronta para ver sua nova casa começando a surgir? Helena se levantou rapidamente, seguindo o grupo até seu terreno original. O que viu a deixou sem palavras. Onde antes havia apenas escombros e lama, agora se erguia a estrutura básica de uma casa pequena, mas sólida. As paredes já estavam no lugar e várias pessoas trabalhavam no telhado. Começamos ontem de manhã, explicou José orgulhosamente. A comunidade inteira se mobilizou. Até pessoas de cidades vizinhas vieram ajudar quando souberam da história. Senhor João se aproximou, limpando as mãos sujas de cimento. Helena, queremos que você escolha as cores das paredes, o tipo de janelas, tudo. Esta casa vai ser exatamente como você sonhar. Esperança havia seguido o grupo e agora caminhava calmamente pelo terreno, como se estivesse inspecionando a obra. Ele parou próximo ao local onde ficava a antiga árvore que Helena e sua avó costumavam sentar para conversar nas tardes. Vamos plantar uma nova árvore ali, disse Helena, apontando para onde Esperança estava. Uma árvore grande e forte, onde outras crianças possam brincar e sonhar. Marina abraçou Helena pelos ombros. E do outro lado do terreno, vamos construir o centro comunitário que Carlos sugeriu. Um lugar onde famílias possam receber orientação, legal, onde crianças possam estudar e brincar em segurança. As lágrimas de Helena agora eram de pura gratidão e esperança. Quero que seja um lugar onde ninguém nunca se sinta sozinho ou sem proteção, onde pessoas como Silveira não possam machucar famílias inocentes. Dona Marta enxugou os próprios olhos com o avental. Já temos uma professora voluntária, 2 advogados que se ofereceram para dar consultas gratuitas uma vez por semana e até mesmo um médico que virá fazer atendimentos mensais. Helena observou toda a movimentação ao seu redor. Vizinhos trabalhando juntos, crianças brincando entre as ferramentas, Esperança vigiando tudo com um olhar protetor. E compreendeu que havia encontrado algo muito maior que uma casa. Havia descoberto o verdadeiro significado de comunidade, de família escolhida, de como a coragem de uma pessoa pode inspirar transformações em toda uma região. Sabe de uma coisa? Disse ela para Marina. Acho que tudo isso precisava acontecer. A dor, o medo, até mesmo perder minha casa. Porque se não fosse por tudo isso, nunca teria descoberto como as pessoas podem ser bondosas quando se unem por uma causa justa. Marina sorriu,
observando Esperança se aproximar de Helena, como sempre fazia quando sentia que ela precisava de conforto. Sua avó deve estar muito orgulhosa. Você transformou uma tragédia pessoal em esperança para toda uma comunidade. Dia da inauguração oficial da casa de Helena havia chegado, trazendo consigo uma energia especial que parecia vibrar no ar. Toda a comunidade se reunira para celebrar não apenas a conclusão da construção, mas também a vitória da justiça sobre a opressão. Esperança estava particularmente animado, trotando pelo terreno com uma alegria contagiante que fazia as crianças rirem e aplaudirem. Helena vestia um vestido simples, mas bonito, que Dona Marta havia costurado especialmente para a ocasião. Seus olhos brilhavam com uma luz que não existia semanas atrás, reflexo da saúde recuperada e da paz interior que finalmente encontrara. Ela observava a movimentação ao redor de sua nova casa com uma mistura de gratidão e incredulidade. Helena, chamou Marina, aproximando-se com uma expressão estranha no rosto. Há alguém aqui que gostaria de falar com você. É inesperado. Helena seguiu Marina até a entrada do terreno, onde encontrou um homem de meia idade que parecia vagamente familiar. Ele estava nervoso, mexendo constantemente nas mãos e olhando. Iu para o chão. Quando levantou os olhos para encontrar os dela, Helena reconheceu imediatamente quem era. Você é um dos homens que acompanhava Silveira na capela, disse ela, instintivamente dando um passo para trás. Esperança apareceu imediatamente ao seu lado, posicionando-se entre ela e o estranho. O homem acenou tristemente. Meu nome é Roberto Santos. Eu preciso pedir seu perdão, Helena, e preciso contar a verdade sobre tudo o que aconteceu. Marina permaneceu próxima, pronta para intervir se necessário. Helena, ele procurou as autoridades voluntariamente. Tem informações importantes sobre Silveira. Roberto respirou fundo antes de continuar. Helena, eu trabalhava para Silveira há 5 anos. Ele me pagava para falsificar documentos, intimidar pessoas, fazer o trabalho sujo que ele não queria sujar as próprias mãos. Suas palavras saíram atropeladas, como se ele estivesse carregando aquele peso há muito tempo. Quando vi você, naquela noite na capela, doente, sozinha, protegida apenas por um cavalo, algo dentro de mim quebrou. Helena observou o homem com atenção, vendo lágrimas genuínas escorrerem por seu rosto. Por que está me contando isso? Porque tenho uma filha da sua idade, respondeu Roberto, sua voz embargada. E quando cheguei em casa naquela noite e a vi dormindo em sua cama quente, segura e protegida, não consegui parar de pensar em você encolhida no frio. Não consegui mais viver comigo mesmo, sabendo que tinha contribuído para tanto sofrimento. Carlos se aproximou, atraído pela conversa intensa. Roberto, você era um dos capangas do Silveira? Era, admitiu Roberto. Mas não sou mais. Entreguei todos os documentos que provam os crimes dele às autoridades. Nomes, datas, valores, tudo. Silveira não vai poder machucar mais ninguém. Por muito, muito tempo. Helena sentiu uma emoção complexa tomando conta dela. Raiva pelo que o homem havia feito, mas também compaixão por vê-lo genuinamente arrependido. Quantas famílias vocês machucaram? Muitas, respondeu Roberto baixando a cabeça. Mais do que consigo contar, mas por causa da sua coragem. Helena, por causa de você não ter desistido mesmo quando tudo parecia perdido, todas essas famílias agora têm chance de recuperar o que perderam. Dona Marta se aproximou e pousou uma mão protetora no ombro de Helena. O que você quer fazer? Querida, é sua decisão. Helena olhou para a Esperança, que a observava com aqueles olhos sábios, como se soubesse que este era um momento crucial. Ela pensou em sua avó, nas lições sobre perdão e segunda chances que sempre ouvia quando era pequena.
Pensou em todas as pessoas que a haviam ajudado nos momentos mais difíceis, oferecendo perdão e apoio quando ela mais precisava. Roberto, disse ela finalmente, não posso fingir que não fico triste pensando em todas as pessoas que sofreram. Mas também vejo que você está tentando fazer a coisa certa agora. Roberto levantou os olhos, uma fagulha de esperança brilhando neles. Quero que você ajude, continuou Helena. Quero que você use todo o conhecimento que tem sobre os esquemas de Silveira para ajudar as outras famílias a recuperarem suas casas. Quero que você trabalhe conosco no centro comunitário, orientando pessoas sobre como se proteger de golpes como esses. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo relinchar suave de esperança, como se o cavalo estivesse aprovando a decisão de Helena. Roberto caiu de joelhos, soluçando de alívio e gratidão. Helena, disse ele entre lágrimas, prometo que vou dedicar o resto da minha vida a corrigir os erros que cometi. Vou ajudar cada família, vou trabalhar de graça, vou fazer tudo o que puder para merecer seu perdão. Helena se aproximou e estendeu a mão para Roberto. Então vamos trabalhar juntos, vamos transformar toda essa dor em algo bom. Quando Roberto se levantou e aceitou a mão estendida, toda a comunidade que havia se reunido ao redor aplaudiu espontaneamente. Era mais que uma celebração da nova casa de Helena. Era o momento em que o perdão e a redenção mostraram seu poder transformador, curando não apenas as feridas do passado, mas plantando sementes de esperança para o futuro. 3 meses haviam se passado desde a inauguração da casa de Helena, e o terreno havia se transformado em um verdadeiro centro de esperança para toda a região. O centro comunitário estava funcionando plenamente, com Roberto trabalhando incansavelmente ao lado de Marina, para ajudar famílias que haviam sido vítimas de golpes similares aos de Silveira. Helena caminhava pelo jardim que ela e Esperança haviam plantado juntos, observando as flores que começavam a desabrochar. O cavalo a seguia docilmente, ocasionalmente parando para farejar as plantas novas ou para receber carinho das crianças que frequentavam o centro. A conexão entre eles havia se aprofundado ainda mais, tornando-se um exemplo vivo de lealdade e amor incondicional. Helena! Chamou Marina da varanda do centro comunitário. As famílias da cidade vizinha chegaram para a reunião de hoje. Dentro do centro, Helena encontrou 15 pessoas reunidas. 3 famílias que haviam perdido suas casas em esquemas fraudulentos e agora buscavam orientação legal. Roberto explicava pacientemente os procedimentos necessários para recuperar propriedades, enquanto 2 advogados voluntários ofereciam consultas gratuitas. Esta é Helena, apresentou Marina quando ela entrou. Foi ela quem teve a coragem de enfrentar Silveira e abrir caminho para que todos vocês pudessem buscar justiça. Uma mulher jovem, segurando um bebê, se aproximou com lágrimas nos olhos. Helena, não sei como agradecer. Por causa da sua coragem, vamos poder dar um lar seguro para nosso filho. Vivemos 2 anos de favor em casa de parentes depois que perdemos nossa propriedade. Helena segurou as mãos da mulher carinhosamente. A coragem não foi só minha. Ela vem de todos nós quando nos unimos por uma causa justa. Roberto aqui nos ensinou que é possível mudar, é possível corrigir erros do passado. Roberto se aproximou, carregando uma pasta cheia de documentos. Helena, tenho uma notícia importante. O processo criminal contra Silveira foi concluído. Ele foi condenado a 8 anos de prisão e deve pagar indenizações para todas as vítimas. Além disso, todos os terrenos fraudulentamente adquiridos serão devolvidos aos proprietários legítimos. A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Helena sentiu uma sensação de fechamento,
como se um capítulo doloroso de sua vida finalmente estivesse sendo encerrado da forma mais justa possível. Carlos entrou correndo na sala, ofegante de excitação. Helena, você precisa ver isso. Tem um repórter lá fora que quer fazer uma matéria sobre o centro comunitário. Diz que a história chegou até a capital e outras comunidades querem criar centros parecidos. Helena saiu para encontrar um jovem jornalista acompanhado por um cinegrafista. Esperança imediatamente se posicionou ao seu lado, como sempre fazia quando estranhos se aproximavam. Helena, sou Pedro Carvalho, da TV Regional, disse o repórter. Sua história inspirou muitas pessoas. Queremos mostrar como uma menina de 12 anos conseguiu transformar uma tragédia pessoal em esperança para toda uma região. Durante a entrevista, Helena falou com uma maturidade que impressionou a todos. Aprendi que a injustiça só vence quando as pessoas ficam em silêncio. Quando nos unimos, quando lutamos juntos, sempre há esperança de mudança. E o que você diria para outras crianças que possam estar passando por situações difíceis? Perguntou o repórter. Helena olhou para a Esperança, que a observava com aqueles olhos cheios de compreensão. Diria que nunca desistam, que mesmo quando tudo parece perdido, sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. E que às vezes nossa maior força vem dos momentos mais difíceis. Após a entrevista, Dona Marta apareceu com um bolo caseiro para celebrar o sucesso do centro. Helena, querida, você sabe que pode ficar na minha casa pelo tempo que quiser, não é? Você se tornou a filha que sempre sonhei ter. Helena abraçou a mulher que se tornara sua mãe do coração. Dona Marta, a senhora salvou minha vida de tantas formas. Quero ficar aqui, crescer aqui e continuar ajudando outras famílias através do centro. José se aproximou com uma surpresa. Helena, temos um presente para você. A comunidade se cotizou e conseguimos registrar oficialmente o Centro Comunitário como uma organização sem fins lucrativos. Você é oficialmente a fundadora e presidente honorária do Instituto Esperança Helena. Helena olhou ao redor para todas as pessoas que haviam se tornado sua família. Marina, Roberto, Carlos, José, Dona Marta e tantos outros que haviam transformado sua vida. E ali, sempre ao seu lado, Esperança observava tudo com a sabedoria silenciosa que a havia protegido desde o primeiro dia. Instituto Esperança Helena, repetiu ela, sorrindo. Gosto do nome. Esperança foi quem me ensinou que nunca estamos verdadeiramente sozinhos quando temos amor em nossos corações. O sol se punha no horizonte, pintando o céu com cores douradas que banhavam o terreno onde tudo havia começado. Helena sabia que sua jornada estava apenas começando, mas agora ela a enfrentaria cercada de amor, apoio e a certeza de que havia encontrado seu verdadeiro lar. Um ano havia se passado desde aquela manhã chuvosa que mudara para sempre a vida de Helena. Agora, em um dia ensolarado de primavera, ela se encontrava no mesmo local onde outrora se encolhera entre escombros, mas a transformação era tão completa que parecia um lugar totalmente diferente. O terreno floresceu em um oásis de esperança. A casa de Helena, pintada em tons suaves de azul e branco, se destacava cercada por jardins coloridos que ela e Esperança cuidavam com amor. O centro comunitário ao lado fervilhava de atividade, com famílias inteiras participando de oficinas, consultas jurídicas e atividades educativas para crianças. Esperança pastava tranquilamente sob a sombra da grande árvore que Helena havia plantado em memória de sua avó. O carvalho jovem já mostrava sinais de crescimento robusto, prometendo décadas de sombra e beleza para as futuras gerações.
Crianças brincavam ao redor de suas raízes, suas risadas ecoando como música. Meluar. Helena! Chamou uma voz familiar. Era Júlia, uma das meninas que haviam sido ajudadas pelo centro nos últimos meses. Sua família recuperara a casa depois que Roberto conseguiu provar que também haviam sido vítimas de documentos falsificados. Quer vir brincar com a gente? Helena sorriu, observando o grupo de crianças que agora frequentava regularmente o terreno. Era reconfortante ver como o local se transformara em um espaço de alegria e segurança para famílias inteiras. Já vou, respondeu, terminando de regar as flores que decoravam a entrada do centro. Marina se aproximou carregando uma pasta com relatórios anuais. Helena, preciso te mostrar os números do Instituto Esperança Helena. Este ano, ajudamos 43 famílias a recuperarem suas propriedades. Oferecemos orientação jurídica gratuita para mais de 200 pessoas e 5 outras comunidades. Já criaram centros similares baseados no nosso modelo. Helena pegou os papéis com mãos que já não tremiam mais, mãos que haviam se fortalecido não apenas fisicamente, mas também em determinação e propósito. 43 famílias, com suas casas de volta, murmurou, sentindo lágrimas de gratidão. Minha avó sempre dizia que uma pessoa pode fazer a diferença se tiver coragem suficiente. Roberto apareceu na varanda do centro, acenou e se aproximou. Nos últimos meses, ele se tornara uma peça fundamental do Instituto, usando seu conhecimento dos esquemas fraudulentos para proteger outras famílias. Sua transformação era completa. O homem que outrora ajudava a destruir lares, agora dedicava cada dia a reconstruí-los. Helena, acabei de receber uma ligação da promotoria, disse ele com um sorriso radiante. Silveira teve seu pedido de liberdade condicional negado. Vai ficar preso pelos próximos 6 anos, no mínimo. Além disso, o último dos terrenos falsificados foi devolvido aos proprietários legítimos hoje. Carlos e José chegaram carregando ferramentas, prontos para expandir o centro comunitário. A demanda havia crescido tanto que precisavam construir mais salas para atender todas as famílias que buscavam ajuda. Dona Marta os seguia com uma bandeja de limonada gelada, seu rosto irradiando o orgulho maternal toda vez que olhava para Helena. Querida, disse Dona Marta, oferecendo um copo de limonada a Helena, chegou uma carta para você hoje. É da Secretaria Estadual de Educação. Helena abriu o envelope com curiosidade crescente. Enquanto lia, seus olhos se iluminaram com cada linha. Marina, escute isso. Eles querem criar um programa estadual de proteção contra fraudes imobiliárias baseado no trabalho do nosso instituto e querem que eu seja a porta-voz oficial do programa. Esperança se aproximou como se soubesse que algo importante estava acontecendo. Helena abraçou o pescoço do cavalo, sussurrando palavras de gratidão ao seu primeiro e mais leal protetor. Você sabia desde o início, não sabia? Sabia que tudo ia dar certo. O cavalo relinchar suavemente, encostando o focinho contra o rosto de Helena com a mesma ternura que demonstrara naquela primeira noite terrível. Era como se ele compreendesse que haviam percorrido juntos uma jornada extraordinária, transformando dor em esperança, medo em coragem, solidão em comunidade. Conforme o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons dourados e rosados, toda a comunidade se reuniu espontaneamente no terreno de Helena. Famílias que haviam sido ajudadas pelo Instituto, vizinhos que participaram da reconstrução, crianças que brincavam sob a árvore da esperança, todos se uniram em um círculo de gratidão e celebração. Helena olhou ao redor para todos aqueles rostos sorridentes. Pessoas que haviam se tornado sua família escolhida, sua rede de apoio, sua fonte de força.
Pensou em sua avó, imaginando como ela ficaria orgulhosa ao ver o legado de amor e justiça que crescera daqueles documentos cuidadosamente guardados. Vocês sabem, disse Helena, sua voz carregando uma maturidade que impressionava a todos. Aprendi que a verdadeira força não vem de não ter medo, mas de fazer a coisa certa mesmo quando estamos com muito medo. E aprendi que nenhum de nós precisa enfrentar as tempestades da vida sozinho. Esperança se posicionou ao lado de Helena, e juntos eles observaram o sol se pôr sobre o terreno que havia se tornado símbolo de resistência, esperança e transformação. Ali, onde tudo havia começado com destruição e desespero, agora floresciam sonhos realizados e futuros brilhantes. A menina que um dia se encolhera na chuva ao lado de escombros, agora estava cercada de amor, propósito e a certeza de que havia encontrado seu lugar no mundo. E ao seu lado, fiel como sempre, Esperança continuaria sendo seu companheiro em todas as aventuras que ainda estavam por vir.